muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 9 de janeiro de 2023, a gente repercutindo aqui os principais destaques dessa segunda-feira, os principais assuntos, as principais notícias comigo, Felipe Nascimento, e também com Alan Gani, que está aqui para a gente começar esse bate-papo, dar esse pontapé inicial na semana, depois de muita coisa que aconteceu. A gente falaria, obviamente, dessa primeira semana do governo Lula, os impactos no mercado, mas aí chega domingo e tem todos esses atos, essas manifestações em Brasília, e aí a nossa conversa aqui acaba mudando um pouco de rumo, principalmente porque eu quero muito ouvir a opinião do Alan Gani sobre tudo que está acontecendo e, claro, os desdobramentos que a gente viu aí nesse comecinho de segunda-feira. Então, para a gente já começar a bater esse papo, 2 horas e 9 minutos, estamos ao vivo aqui com ele, Alan Gani, que está voltando das férias aqui na BMC Market. Gani, muito boa tarde para você, sempre bom recebê-lo novamente, acho e espero que com o gás renovado para a gente começar com o pé direito, pois, né, Gani? Pois é, muito boa tarde, Filipão, um grande prazer estar aqui contigo novamente. E gás renovado ontem já, porque Sim. O meu voo chegou 6 horas da manhã de ontem, um voo longo, né, porque fez escala na Colômbia, em Bogotá, 2 horas parado lá, então 6 horas Nova York, Bogotá, depois 2 horas no aeroporto, mais 6 horas Bogotá, São Paulo. Aliás, eu fui de Avianca, depois eu conto uns negócios, até água queriam cobrar, mas enfim, aí cheguei 6 horas da manhã, fui dormir às 8, 2h30 da tarde, acordei, pô, vou comprar café, né? Sou viciado, você sabe, Sim. Sou viciado em café, comprar as cápsulas e aí eu recebo já a mensagem da Paula, você também foi escalado, tá certo? E ontem a gente trabalhou aí 3 horas, né, cobrindo o dia de ontem, que foi uma loucura. Então, a volta já foi ontem, né, mas energia renovada, né, sempre bom dar uma desligada e, pô, o ano promete. O ano promete e é o que a gente estava falando agora há pouco, fora do ar. Falou, puxa vida, parece que passou um mês passou apenas uma semana, né? Parece com tanta coisa que aconteceu. Impressionante, é isso mesmo. Parece que a gente está um mês trabalhando e passou uma semana e parece que eu estava também um mês de férias. É muito louco essa sensação. Pois é. E o Gani já está curado do jet lag? Já está curado? Mais ou menos. Eu estou com sono meio... né? Fora, meio sensação, meio... mas passou a madrugada acordado. Tá esquisito, tá esquisito. Estranho. Fui dormir muito tarde ontem, acordei mais tarde também, mas vamos lá. Boa. Ô Gani, vamos começar falando aí, né, dessas manifestações e até deixa eu trazer uma notícia aqui enquanto a gente fala sobre isso, porque a senadora Soraya Tronic diz que conseguiu o apoio de 31 parlamentares para abrir a CPI dos atos antidemocráticos, né? A gente estava falando sobre essa possibilidade, os senadores colhendo assinaturas para poder fazer essa instauração da comissão parlamentar de inquérito, e a senadora Soraya Tronic diz que passaram as 27 assinaturas necessárias. Isso deixa, inclusive, a parlamentar bastante tranquila para conseguir investigar os atos de domingo. O objetivo é investigar os responsáveis pelas invasões promovidas ao Congresso Nacional, também ao Palácio do Planalto e à sede do Supremo Tribunal Federal. Segundo a senadora, grupos de pessoas invadiram os prédios. Esse grupo de pessoas seria apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive pedia intervenção das Forças Armadas por não aceitar o resultado das eleições, isso ainda de acordo com a senadora. E aí ela disse que, em razão da gravidade dos fatos, inclusive sob a ótica da violação do Estado Democrático de Direito, esses atos ilícitos não podem passar ileso ao controle do Poder Legislativo. Alan Gani, mais uma CPI aí para a gente poder acompanhar, né? Os parlamentares parecem que estão querendo
trabalhar bastante aí nesse comecinho de ano, inclusive estavam de férias, de recesso, né? E já estão voltando ao trabalho. Pois é, eu acho que não é motivo para uma CPI, né? Eu acho que muitos desses parlamentares querem ganhar os holofotes, né? É obviamente que esses atos, eles são condenáveis, porque são atos de vandalismo, de invasão ao Congresso Nacional, e eu acho que também é muito importante, né, ocorrer uma investigação. O fato, quando eu falo que não é necessário abrir uma CPI, não significa que não precise ter uma investigação. Há uma série de vídeos circulando no Twitter, né, de pessoas infiltradas. Então, pessoas de esquerda que estão infiltradas junto ali com as pessoas que simplesmente estavam em frente ao Congresso, até aí não há nenhum problema. E aí pessoas infiltradas colocando fogo. E essas pessoas, né, no Twitter, elas, você pode ver essas imagens pelo Twitter, elas filmam e falam, não é para botar fogo, e eram pessoas evidentemente encapuzadas, infiltradas, com táticas ali, lembrando muito dos black blocs. Né? Esse tipo de tática de infiltração nos movimentos, justamente para desmoralizar os movimentos, Felipe, o intelectual de esquerda já morto, né, dos Estados Unidos, Saul Alinsky, ele ainda no leito de hospital, um grupo foi lá e falou, como é que a gente consegue mitigar essas manifestações conservadoras, isso antes da eleição do Donald Trump. Eu não estou falando da invasão do Capitólio. Ele falou, façam o seguinte, se infiltrem com capuz da Ku Klux Klan, né? Justamente para demonizar as manifestações. Então isso é uma tática muito poderosa, porque você acaba misturando, né, o joio com o trigo. Não estou dizendo que talvez não tenham pessoas de direita que não entraram, que depredaram. Pode ser, claro que tem, mas que também havia infiltrados, não há a menor dúvida, como imagens circulando nas redes sociais mostram isso. Então, isso é um ponto. Então, os atos são condenáveis, né? O vandalismo todo ele é condenável. Agora, Felipe, a gente também tem que entender, e eu gosto sempre de fazer uma análise, você sabe disso, não normativa. A normativa é juízo de valor, é certo ou errado. Eu acho isso uma análise muito simples, né? Óbvio que o vandalismo não é legal. Agora, eu gosto de fazer uma análise que a gente fala de análise positiva, de causa e consequência, né? Como é que a gente chegou a esse estado de coisas, né? Não é que esses manifestantes, eles acordaram da noite para o dia e falaram, bom, vamos lotar Brasília e cercar o Congresso, o Supremo. Não foi assim, né? Isso foi uma escalada. E o que eu vejo, né, nessa escalada foi o Supremo Tribunal Federal tomando decisões de ofício, muitas vezes sem a provocação do Ministério Público, ou mesmo provocando pelo Ministério Público, mas censurando pessoas sem foro privilegiado, censurando pessoas por opinião. E quando você censura uma pessoa por opinião, um formador de opinião, você não está censurando qualquer pessoa, porque você pega umas pessoas e alguns veículos de comunicação que foram censurados, eles falam por milhares de pessoas. Então, no final das contas, você está censurando milhares de pessoas. Aquele formador de opinião, ele está dando voz a milhares de pessoas. Eu mesmo fui censurado. Então, tudo isso que a gente vive, em parte, o Supremo Tribunal Federal, com as suas decisões arbitrárias, tá? Ele tem parcela de culpa, né? Chega-se nesse estado de coisas de bagunça institucional, esticaram a corda até o limite, né? Rotulando tudo de antidemocrático, simplesmente o exercício da livre expressão. Então você não poderia falar durante a campanha eleitoral que o Lula foi condenado. Um ministro do Supremo, um ex-ministro, que foi o Marco Aurélio, não pôde dizer isso durante a campanha eleitoral, que o Lula foi condenado. Ele era um ex-condenado, ele não foi inocentado. O Marco Aurélio falou isso e foi censurado. A gente está falando de um ex-ministro do Supremo. O Adolfo Saxida, ministro de Estado, secretário, né? Não... Foi o Saxida, foi. O Saxida... Não, desculpa, foi o Sintra. Porque o Saxida era ministro de Energia. Desculpa, foi o Sintra, secretário, né, da Receita, ex-secretário da Receita Federal, Sintra. O Marco Sintra foi censurado, a Polícia Federal bateu na porta da casa dele, né, porque ele fez ali um questionamento estatístico. Então, veja, que regime é esse?
onde a gente não pode mais fazer questionamentos, porque é muito fácil defender liberdade de expressão quando a gente concorda, quando é do nosso candidato, quando é alinhado a gente. Eu quero saber quem é que defende liberdade de expressão quando é do oponente. Eu nunca pedi cabeça de jornalista de esquerda, jornalista petista por divergência de opinião. Eu nunca fiz isso. Porque eu me garanto, eu nunca fiz isso. Agora, eu não quero destruir a vida do outro, porque o outro tem família lá do outro lado, né? Então, o que a gente vê, essa escalada da censura, a população chega num ato de indignação, num ato de desespero, e ela vai pro tudo ou nada, né? E sai pro tudo ou nada. E, evidentemente, quando você vai pro tudo ou nada, você já não tem mais nada a perder. Agora, as consequências disso é muito ruim. Por quê? Porque agora, em nome desses atos terroristas, outra palavra que eu não gosto, porque houve vandalismo, não terrorismo. Eu tenho muito cuidado em dizer o seguinte, o que as palavras significam e não banalizá-las. Terrorismo é eu botar um carro aqui em frente à BMC, explodir de maneira anônima, né, matando uma série de inocentes. Isso é terrorismo. Né? Agora, essa invasão e vai lá e depreda, isso é um vandalismo e é crime. Isso é crime. É importante deixar isso claro. Isso é crime. Agora, isso pode ser usado justamente para criminalizar agora qualquer opositor. Qualquer pessoa que faça críticas ao governo pode ser enquadrado em atos antidemocráticos ou atos antiterroristas. Antes, você já era muito perigoso criticar o Supremo. Veja, quando a gente critica o Supremo, tem que tomar muito cuidado, escolher muitas palavras, que é o pior tipo de censura, Felipe, é a autocensura. Agora, daqui a pouco vai ser crítica ao governo. Você fazer uma mera crítica ao governo, você vai ser enquadrado num ato terrorista. Ô Gani, é só uma questão aqui que eu acho que é importante a gente citar, porque o que acontece? Olhando vários posts no Twitter, como você bem falou, muita gente falando sobre infiltrados, pessoas que poderiam estar lá representando, né, fingindo ser do próprio movimento ali que estava estabelecido, mas que é de uma outra ideologia, de um outro partido ou de uma outra corrente filosófica de pensamento. No entanto, Gani, quando a gente vê as imagens das pessoas efetivamente depredando, ou até mesmo dentro do Supremo, do Palácio do Planalto e tudo mais, fica difícil também de imaginar que todas aquelas pessoas seriam infiltradas. Por isso que eu falei o seguinte, eu não estou dizendo... E aí me vem na cabeça até mesmo um comportamento de manada das pessoas que estariam até lá em função do protesto, da manifestação, que começou pacífica ali na Praça dos Três Poderes, pedindo, enfim, a pauta que foi pedida, mas que aí, de uma hora para outra, acabou virando a chavinha e partindo para a depredação, para o vandalismo, como você bem disse. Não dá para também entender que todas as pessoas que participaram depredando eram infiltrados, né? Porque eram muita gente pelas imagens que a gente viu. Por isso que eu falei, eu não estou dizendo que não tinham pessoas, né, ali também de direita ou apoiadores Bolsonaro que não entraram e não depredaram, né? Então, meu ponto é o seguinte, eu acredito, a minha hipótese, né, que tinha dos dois lados, você tinha ali infiltrados e também tinham pessoas de direita que acabaram entrando e depredando. E aí é que eu acho que é importante fazer uma investigação muito clara, né, de quem era infiltrado, de quem não era, esse tipo de coisa, né? Qual era a linha ideológica de cada uma dessas pessoas, etc. e tal, justamente para não deixar nenhuma margem de dúvidas, né? Esse tipo de questão é muito importante. Agora, o meu receio é que porque você tinha pessoas que ficaram do lado de fora que não eram a favor de nenhum tipo de invasão, e hoje essas pessoas que manifestam pacificamente, Filipão, elas sejam criminalizadas por conta do ato dos vândalos. E aí, o meu receio é exatamente esse. Então, eu espero que as autoridades nesse país, governo federal, Supremo Tribunal Federal, entenda que o direito à manifestação dentro da ordem, dentro
das 4 linhas, faz parte de um Estado democrático de direito. Não existe democracia sem o exercício da livre imprensa e da livre opinião, por pior que seja a opinião. A opinião, ela é válida. E se a opinião esbarrar em incitação à violência, se ela esbarrar em calúnia, há o devido processo legal para isso. Mas você não pode censurar previamente a opinião e calar opositores. Você tem pessoas hoje que são contas derrubadas no Twitter, ou pior, contas bancárias canceladas, que a pessoa nem sabe pelo que ela está sendo cancelada. Como se lembra, é quase kafkiano, né? O romance lá do Kafka, O Processo, que eu recomendo todos a lerem, não vou dar um spoiler aqui, que é extremamente angustiante, mas lembra muito essa famosa obra, né? Esse clássico aí da literatura, e a gente vive hoje, né? Onde pessoas são censuradas. Agora, eu concordo, né? Tem que apurar quem eram, né, seja de esquerda, de direita, apoiador, não apoiador, e apurar. E só para concluir, Filipão, lamentável o papel de muitos órgãos de imprensa que, durante muito tempo, manifestações do MST, MSTS, não sei das quantas, Black Blocs, onde tocavam fogo no Borba Gato, onde tocaram fogo no Itamaraty nas manifestações de 2013, os Black Blocs, aonde invadiram o Congresso também, isso em 2006, uma série. A imprensa nunca chamou de terrorista, nunca. Nunca chamou, por quê? Porque quem invadia era de um determinado grupo ideológico. E aí, quando você é de esquerda, você pode fazer o que você quiser. Você tem o passe livre da imprensa. Quando é do outro lado, aí é terrorismo. Então, eu só quero coerência, eu só quero que não haja esse duplo padrão, inclusive por parte da imprensa, que acaba validando esse tipo de coisa. Tá certo. Ô Gani, a gente tá falando, né, sobre tudo isso que aconteceu, sobre toda essa movimentação, e é importante, né, a gente viu mais de 1.200 pessoas presas pela polícia, Polícia Federal, Polícia Legislativa, Polícia Civil do Distrito Federal, enfim, todas as polícias que compõem ali os órgãos de repressão que estão dentro nessa manifestação, mais de 1.200 pessoas foram presas. E aí é importante, até complementando isso que você falou, que as pessoas sejam responsabilizadas individualmente, cada um pelo crime ou pela contravenção que a pessoa cometeu. Não dá para colocar tudo numa caixinha, né, e punir de baseada, né? Perfeito. As pessoas são indivíduos, né, e eu imagino que na legislação penal, né, no Código Penal, as pessoas devem ser responsabilizadas individualmente pelos seus atos, né? E claro, quando há mais pessoas, aí tem formação de quadrilha, todas aquelas coisas mais generalizadas que acontecem. Então é por isso, né, 1.200 pessoas, essas 1.200 pessoas vão ser ouvidas, vão ser indagadas, questionadas, averiguadas, para aí depois estabelecer a punição e cada qual no seu grau de participação no determinado protesto, né? Imagino que seja assim que deve acontecer. Eu gostei de uma palavra que você usou. Você falou assim, as pessoas serem punidas individualmente. Exatamente isso. Porque você não pode agora colocar uma culpa num ente abstrato, né, e falar assim, a direita, agora, a partir de agora, quem fizer críticas ao governo e nananã, vai ser preso, vai ter as contas bloqueadas, etc. e tal. A gente tem que separar aquilo que são críticas e manifestações permitidas dentro de um Estado democrático de direito. E repito, é muito fácil a gente falar, eu sou tolerante, eu tenho liberdade aqui, respeito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, etc. e tal, quando eu concordo. Eu quero saber quando a gente não concorda. Porque daí aí a tua tolerância realmente é testada, né? É você conviver com aquilo que você não concorda. Aí muita gente percebe que é intolerante, né? Inclusive no nível pessoal, não estou nem falando de política. Então, acho que o importante é isso, não é coletivizar, é individualmente apurar caso a caso, responsabilizar. Vandalismo é inaceitável.
Não é por aí o caminho. Vandalismo é inaceitável. Agora, a livre manifestação pacífica, isso é do jogo. O vandalismo não é do jogo. E eu espero que não use isso como pretexto, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, justamente para criminalizar todas aquelas pessoas que fazem críticas dentro da normalidade, dentro de um Estado democrático de direito, e que, inclusive, essas críticas são bem-vindas a uma democracia. Ô Gani, eu só para a gente também já meio que encerrar o assunto, né, sobre a questão de terrorismo, né? Você comentou sobre outras manifestações, e que inclusive houve depredação, houve vandalismo e tudo mais, mas eu estava procurando aqui o significado da palavra para tentar entender por que estão classificando agora como terrorismo e não das outras vezes como terrorismo e também nas outras manifestações. Porque, segundo, né, o dicionário aqui, terrorismo é um emprego sistemático de violência para fins políticos, certo? Impor a vontade pelo uso sistemático do terror para fins políticos, para desorganizar a sociedade e tomada do poder. E aí a minha pergunta para você é justamente essa. Nesses atos que vimos ontem, tinha um componente de mudança de status político, justamente porque era baseado na questão eleitoral, né? De Lula vencer a eleição, Lula ser diplomado, Lula assumir. Vem desde o processo eleitoral. Nesses outros protestos, você se lembra se havia esse cunho de tomada de poder, de mudança do status quo, de mudança do status da organização do poder ali, ou estão usando essa palavra agora justamente porque foi uma questão do chefe do executivo, dessa mudança, dessa troca do poder, mediante todo o histórico que a gente viu acontecer? Veja, nas manifestações de 2013, né, que começaram pacífica, diga-se de passagem, aquele grito de desespero começou ali na Avenida Paulista e cada um pedia alguma coisa, né? Você não tinha uma pauta clara. Então tinha ali saúde, educação, não sei o que, um grito de desespero, as pessoas saindo à rua. Mas quando cercaram o Itamaraty e colocaram fogo, e você tinha um exército, eu lembro bem dessa cena, né? Foi cogitado uma mudança da Constituição brasileira. A Dilma propôs uma mudança da Constituição. Vamos fazer aqui uma nova Constituição. Aí o Congresso Nacional falou, não, isso too much, é muito. Então, houve ali, porque a mudança na Constituição é uma mudança de regime, você pode mudar as leis, né? Você pode manter, pior, né? Você pode manter o presidente e endurecer o regime. Então, havia uma proposta de mudança constitucional. Os gritos de muitos ali que cercavam Itamaraty eram gritos revolucionários. Quando vai e bota fogo em estátua do Borba Gato, ou quando invade também propriedade privada, esse tipo de coisa, né, pelo MST, ou quando invade o Congresso, precisa-se de uma revolução nessa sociedade. É sempre grupos que levam as suas bandeiras socialistas. Então, levando essas bandeiras anárquicas e socialistas, o que eles querem? É claro, você acha que esses grupos que tocam fogo no Borba Gato, ou que lá das manifestações de 2013 que cercaram o Itamaraty, ou que já invadiram o Congresso e depredaram outras vezes, eles querem um diálogo? É claro que não. Eles querem impor ali a sua vontade ideológica, né? E sempre ligada a questões aí de socialismo. Então é o seguinte, se for para classificar isso aqui como terrorismo, então vamos classificar todas as outras demais como terrorismo. Ou a gente fala aquilo era vandalismo e isso é vandalismo. O que não dá e o que me incomoda, isso é terrorismo e as demais não. Estamos abrindo um debate, né? Botar fogo no Borba Gato não, é um debate sobre o racismo estrutural. Pelo amor de Deus, debate não se faz desta maneira, né? Para esses grupos aí, enfim. Maravilha.
Gani, vamos fazer um rápido intervalo aqui, daí na volta a gente estica um pouquinho mais esse assunto, fala também sobre impactos no mercado financeiro e tudo que está repercutindo ainda, tem mais notícias ainda para vocês acompanharem a gente. Então faz o seguinte, você que está acompanhando a gente, se inscreve aqui no nosso canal, a gente já é mais de 458 mil inscritos, a nossa régua está bastante alta, a gente está com uma meta bastante agressiva para a nossa mensagem poder chegar a cada vez mais pessoas, então a gente precisa que você se inscreva aqui no nosso canal e se você está acompanhando a gente aqui no BMC Market, está gostando da programação da BMC que a gente está acompanhando, a gente fala de mercado financeiro, a gente fala de economia, de política também, claro, todos os impactos, a gente já é um dos maiores canais do mercado financeiro em audiência, então para você ficar sempre muito bem informado, se inscreve aqui no nosso canal e também, lógico, não deixe de colocar a sua pergunta aqui no nosso chat, que a gente sempre passa para os nossos comentaristas, para os nossos entrevistados, para você, claro, ser respondido e ter a sua dúvida sanada aí ao longo de toda a nossa programação. Não esquece, se inscreve aqui no nosso canal e por que não acione também o sininho aí para ser informado quando a gente entrar na nossa programação e todos os nossos programas. Bom, eu vou para um rápido intervalo, na volta tem mais Alan Gani, tem mais notícias do mercado, mais notícias direto de Brasília e a repercussão da invasão aos 3 poderes e todas as consequências que ainda estão acontecendo por lá. Então fique com a gente, é rapidinho o nosso intervalo, já já a gente está de volta. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta, BMC Market, nessa segunda-feira, 9 de janeiro, agora são 2 horas e 36 minutos. A gente volta com informações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E segundo informações, Jair Bolsonaro foi internado num hospital da Flórida, nos Estados Unidos, com dores abdominais. Ele diz que está com fortes dores na região onde recebeu uma facada durante a campanha eleitoral em 2018. Inclusive, desde essa cirurgia que ele foi obrigado a fazer após o ataque com faca em 2018, essa foi a 7ª vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado com dores abdominais. A mais recente aconteceu no mês de novembro do ano passado, quando ele deu entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília, e agora, nessa segunda-feira, Jair Bolsonaro foi internado num hospital dos Estados Unidos. Ainda não tem muitas informações a respeito do quadro de saúde, nem boletim médico sobre essa internação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas consta que ele foi internado num hospital em Orlando, lá na Flórida, com essas dores abdominais.
Voltando a falar agora sobre a situação, né, das manifestações, esse day after das manifestações, dos protestos lá em Brasília, a gente comentou que houve a intervenção federal, né, proposta, decretada, né, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e essa intervenção ela precisa ser ratificada pelo Congresso. Mas o senador Vital do Rego, que o presidente do Senado em exercício, ele disse que essa votação do decreto não acontece hoje em Brasília. Ele disse que vai realizar a votação no plenário por simbolismo, porque provavelmente essa votação vai ser aprovada. Ele disse que deve acontecer amanhã, porque hoje ainda estão sendo feitas as liberações das instalações do Senado, depois de todos aqueles atos que aconteceram. Ainda está tendo manutenção, ainda está tendo limpeza no prédio do Senado. Inclusive, também pode ser que fique para amanhã, porque vai ser o presidente Rodrigo Pacheco que deve conduzir essa sessão, e Rodrigo Pacheco só deve chegar a Brasília no fim da tarde de hoje. E aí, juntamente com Vital do Rego, que está respondendo, né, pela presidência do Senado, ele vai definir como é que vai acontecer essa votação. Inclusive, a Polícia Legislativa do Senado havia dado informações, previsto, né, que havia a possibilidade de ataques, mas o governo do Distrito Federal garantiu que nada aconteceria, e aí não reforçou ali o policiamento. Ainda sobre a volta de Pacheco, né, para Brasília, também está prevista para hoje uma reunião de ministros do Supremo Tribunal Federal com os governadores. Os governadores eles vão se encontrar com o presidente Lula e depois vão se encontrar com com ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive devem participar dessa reunião a presidente do STF, Rosa Weber, além de Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Primeiramente, havia informação de que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não compareceria, porque estava com uma agenda muito atribulada, uma agenda muito cheia, porém, já tem informações aqui que dizem que o Tarcísio de Freitas vai sim a Brasília, vai comparecer nessa reunião, tanto com o presidente Lula, quanto com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, dia de muitas reuniões em Brasília, né, Alan Gani? Os representantes ali, os líderes, né, do Executivo, Legislativo, Judiciário, colocando, né, a par ali todo o aparato, né, do Executivo, Legislativo e Judiciário dos próximos passos, né, o que vai ser feito. E aí eu queria saber sua opinião sobre essas reuniões, Gani, não só pela questão política que a gente está vivendo, mas das questões institucionais também, né? É preciso um plano de ação para os próximos dias, até porque não estão descartados novos protestos, não estão descartadas novas manifestações, mesmo que, com tudo que a gente já viu, a polícia acabe reforçando, pelo menos ali, o entorno da Praça dos Três Poderes. Mas é necessário, sim, um plano de ação para os próximos dias. Eu acho que o que é muito importante, né, daqui para os próximos dias, evidentemente que, além de evitar novos vandalismos, esse tipo de coisa, né, mas como é que a gente pacifica o país daqui para frente? Eu acho que isso é primordial. E aí eu espero que as autoridades, os três poderes, acabem tendo a sabedoria, né, de não esticarem ainda mais essa corda. Né? Porque vamos lembrar as causas que levaram. Isso não aconteceu da noite para o dia. Né? As pessoas não vão lá para o tudo ou nada da noite para o dia. O importante agora, o grande desafio do país, porque não há como ter desenvolvimento com um país dividido, é como pacificar este país. Então, eu acho que é bastante importante, eu falei isso ontem durante a programação, o Supremo Tribunal Federal ter uma postura mais discreta daqui para frente, né? Os ministros não saírem aí dando entrevistas, respeitarem o devido processo legal, respeitarem a Constituição. O Lula fazer um discurso mais apaziguador desde quando ele tomou posse, Filipão, o discurso foi
de divisão da sociedade novamente. Desde 2003 ele faz esse discurso do nós contra eles, né? E de provocações o tempo inteiro. Quer dizer, você já ganhou do seu adversário, você não precisa humilhar o seu adversário. Quando você humilha o seu adversário, isso gera ressentimento. E aí, quando gera ressentimento, a gente não vai para uma situação de pacificação. Então, é importante duas frentes. Como pacificar esse país? E não é uma tarefa simples, não tem uma resposta fácil, tá? E eu estou aqui simplesmente levantando algumas hipóteses de como, mas como operacionalizar isso, eu também não faço muita ideia de como a gente operacionaliza isso nessas alturas do campeonato com essa ruptura. E o outro ponto, aí sim, como evitar novas situações de vandalismo, esse tipo de coisa. Isso me parece que um reforço policial, né, nas mediações ali dos três poderes resolve a questão. Agora, como pacificar o país, isso é muito mais complicado, né? Porque o país está dividido. E um país dividido, sem uma unidade de propósito, é muito difícil prosperar, né? O Ortega y Gasset, no Rebelião das Massas, ele fala o seguinte, o que é o Estado, né? Ele fala o seguinte, o Estado é uma sociedade ali, juridicamente representada, mas aonde há um objetivo comum, um propósito comum, né? Todos numa mesma direção. Não há hoje isso no Brasil. A sociedade está extremamente dividida, nunca esteve tão dividida. Então esse vai ser o principal desafio. Por isso que eu espero que não estiquem mais a corda, porque esticar mais a corda vai gerar mais divisão, né? E é tudo que a gente não precisa no atual momento. Ô Gani, aí nessa linha aí de pacificação do país, a gente conversava bastante, né? Eu lembro no ano passado, após a eleição de Lula, sobre que Lula que a gente veria. A gente veria um Lula 1, Lula 2, principalmente nos aspectos econômicos, né? Mas também havia um temor, uma cautela ali de um Lula revanchista depois de tudo que aconteceu com ele, né? A saída do processo eleitoral, a prisão e o retorno, inclusive, a saída da cadeia e o retorno para a vida política. Ok. Hoje a gente vê um Lula que chamou ali uma série de partidos, né? Tá tendo uma complicação, até Marcelo Suano falou bastante sobre isso, de alinhar o discurso e as expectativas com tanta gente tendo que compor com o governo, né? São 9 partidos, 37 ministérios, é muita gente de correntes ideológicas diferentes para ter uma unidade. E aí, essa é a questão do presidente. Essa é a questão do Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, a gente tem crescentes manifestações, né, da parte mais de direita, digamos assim, e até mesmo o pessoal não gosta de falar dos bolsonaristas, porque não necessariamente todos os são, e não são mesmo, tem muita gente que está ali com outras pautas, né, que não a volta do Bolsonaro, ou que não a permanência de Bolsonaro. Mas aí, essa é a questão, como pacificar o país, sendo que do outro lado, a pauta das pessoas é a retirada do presidente que está lá, né? E não por meio da política, né? Muita gente condena, é a política, mas a política é a regimentação das pessoas, a conversa, a democracia, é aquela coisa de você poder falar e poder ser ouvido sem agressão, sem uma agressividade. Então, como resolver isso por meio da política mesmo? E não é a politicagem, né, Gani? É a política mesmo. É a política, né? Quer dizer, existem instrumentos legais para pedir, né? Por enquanto não há nenhum crime de responsabilidade, mas há os instrumentos legais que é o processo de impeachment, né? Você tem uma série ali de leis que, se o presidente não cumprir, ele pode incorrer num processo de impeachment, que é um processo dentro da política, né? Aí o grande impasse que a gente vive, esse é o grande problema, né? É que justamente o Lula, da maneira pela qual ele foi eleito, não estou nem falando aqui de urna, esquece essa discussão. Eu estou falando pela maneira pela qual ele foi absolvido e depois ele teve o seu processo anulado. Uma parte expressiva da população nunca aceitou isso. E talvez o grande erro foi
naquele momento, deveriam ter tido manifestações dentro da ordem pressionando para que o Lula não fosse solto ou que não o tornasse elegível. Mas acreditaram que, dado todo o histórico dele, ele perderia as eleições, né? Porque teria toda aquela mancha de corrupção no seu histórico, o que não aconteceu. Então, é muito difícil agora também para uma parcela da população falar, olha, vamos, por mais que o Lula faça esse discurso pacificador, aceitar isso. Por isso que é um impasse e por isso que não tem solução fácil. Eu não vejo muita solução a curto prazo. Eu acho que o que pode minimizar o problema, Felipe, é justamente o Lula passar a ter um discurso mais de união, de pacificação, não provocações que ele fez desde quando ele assumiu. O Supremo ter uma posição mais discreta, respeitar o devido processo legal, a Constituição, não agir com foro de ofício, agir sempre provocado pelo Ministério Público, as pessoas que não têm foro privilegiado serem julgadas pela Justiça, como todo esse tipo de coisa, acabar com suspensão de contas em Twitter e tudo mais. Isso ajuda. Mas se isso vai ser suficiente para pacificar, eu não sei, justamente por essa questão que você colocou. Porque você tem uma parte da população que também não quer o Lula na presidência, dado a maneira que se deu o processo eleitoral, né? E aí, o que eu falo, né? Isso até é uma opinião, na verdade, do Ives Gandara, aqui ele fala o seguinte: veja que se o Lula não fosse solto, poderia ter, ou elegível, porque ele poderia ter sido solto, mas não elegível. Poderia ter surgido uma terceira via. Poderia. Mas o receio de que o Bolsonaro ganhasse novamente era tamanho que o sistema operou para o Lula. Operou para que o Lula concorresse. E aí, essa terceira via, se ela surgisse, né, e ganhasse as eleições, talvez poderia ter uma pacificação. Porque não desagradaria nem tanto um lado quanto o outro. Essa terceira via, ela não existiu em grande parte. Por quê? Porque permitiram que o Lula fosse solto, porque o Supremo Tribunal Federal, na canetada, permitiu que o Lula fosse solto e elegível. Então, em parte não nasceu uma terceira via e uma pacificação por essa decisão do Supremo. E a gente comentava aqui, né, que Bolsonaro e Lula eram interdependentes. Claro. Né? Qualquer um que abdicasse da possibilidade de concorrer à presidência enfraqueceria sobremaneira o outro. Claro. Né? Porque se Bolsonaro sai da disputa, a terceira via ganharia corpo contra Lula. Porque apesar de terem bastante... eles têm muita rejeição, né? Embora eles sejam bastante queridos, né, por fatias da sociedade, eles também angariam muita rejeição, né? Teriam muita rejeição. Então, se você pega alguém de terceira via, um pouco mais neutro, né, e que teria aí algum apelo popular, né, poderia angariar votos de um lado e de outro e ser um candidato forte. Mas não interessava a nenhum dos dois naquele momento, né? Essa terceira... Então, enfim, não nasceu essa terceira via e aí o resultado disso a gente vê agora. Ô Gani, e aí, assim, segunda-feira, comecinho da semana, a gente estava preparado para falar sobre um balanço, né, da primeira semana de Lula, a gente estava preparado para falar sobre as reuniões que aconteceram, reunião ministerial na sexta-feira, Bolsa de Valores, que começou com o pé totalmente esquerdo. E aí eu falo pé esquerdo, é mais uma expressão popular do que qualquer coisa ideológica. Enfim, começou com o pé esquerdo e aí foi melhorando, né? Ao longo da semana. Hoje a gente já vê a Bolsa subindo quase 0,5%, quarto pregão consecutivo de alta. E o mercado, tudo levava a crer que teria um dia de cão hoje. Mas não, mesmo com toda a repercussão internacional, mesmo com toda a repercussão nacional, com tudo que aconteceu em Brasília, mesmo com o EWZ iniciando o pré-mercado lá fora em queda, a Bolsa hoje está meio alheia. E aí, Gani,
eu queria ouvir a sua opinião sobre isso e também muita coisa que a gente vê na rede social é o seguinte, e agora? O mercado só sabe estressar quando vai colocar comida na boca do pobre? Quando quebra um Brasília, o mercado fica quieto? Tranquilo, né? É isso, Gani? Cara, eu vou te falar. É só provocação. Eu vou te falar uma coisa, né? Você sabe que quando eu acerto uma previsão, eu faço questão de falar, acertei, mas quando eu erro também faço dou aqui as minhas desculpas, minha cara tapa. Eu errei essa eu errei. Você achou que Eu tinha certeza. Olha, ontem eu até... Acho que eu falei, foram vários entrevistados, né? Acho que foi com o Van Dijk. Eu falei assim, olha, o dólar amanhã respira em dólar, dólar sobe, bolsa cai, né? Eu imaginava uma queda expressiva. Tempestade perfeita. E aí a gente vê que a gente sempre aprende, né? E sempre a gente é pego de surpresa. Então, assim, engraçado que não fez preço. Possivelmente, né, os agentes de mercado, porque assim, quem é o mercado? Né? O mercado é um conjunto de investidores. Então, na maioria das ações do conjunto de investidores, entenderam que foi um ato isolado, que as pessoas serão criminalizadas e não haverá nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de ruptura. Né? É assim que o mercado interpretou. Eu imaginei que a reação hoje seria errada. Eu achei que ia ter muita incerteza vai para preço, incerteza institucional, política, etc. Agora, o que você falou é interessante. Realmente, quando há uma incerteza do lado fiscal, e talvez esse seja o grande direcionador de mercado agora, Filipão, quando tem qualquer discurso em que esbarre num populismo fiscal, em aumento de gastos, tá? Resumindo, o mercado reage mal. Agora, quebra, parece que o mercado se acostumou. Agora, incerteza fiscal, o mercado reage mal. Então é isso, né? Quando a gente ouvir algum discurso em relação à incerteza fiscal, aí todo mundo corre, compra dólar, vende ações, né? Antes que o preço reaja rapidamente. Agora, esse tipo de coisa realmente, ultimamente, não tem feito muito preço, né? Ô Gani, e pode ser também, aí é uma dúvida que eu tenho analisando a semana passada e essa, porque a semana passada já começou com gringo vendendo suas posições no Brasil, saída de recursos estrangeiros. Então, na primeira semana, se não me engano, acho que foi até o dia 5, houve uma saída ali de 700 milhões de reais, o gringo saindo da Bolsa. Então, a expectativa de ter essa questão fiscal, uma perspectiva não tão boa para a Bolsa brasileira do gringo, já fez com que se afastasse. E aí, com essa coisa que aconteceu ontem, talvez, bom, já precifiquei um risco aí, isso é mais uma gotinha ali naquele mar de incerteza que a gente tem no Brasil. Pode ser alguma coisa nesse sentido? Pode ser também, né? E talvez, não sei se o que o gringo, né, ele está tirando de conclusão em relação a isso. Talvez ele está esperando um pouco, né, para ter mais elementos para tomar a sua decisão. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de situação, sabe? Aí, como investidor. Quando eu vejo esse tipo de coisa, quando eu não vejo pacificação do país, quando eu vejo, do outro lado, também populismo fiscal, eu fico muito avesso a risco, né? Então, eu tenho falado aí para os meus clientes muito investimento internacional. Durante muito tempo, eu fui um grande fã, e ainda sou, da renda fixa, porque a renda fixa no Brasil, ela paga uns juros que, assim, a verdade é o seguinte, você vai para ações, né, quando esses juros caem para menos de um dígito, tá? Aí ações começam a ficar muito atrativas. Quando vai para mais de, para 2 dígitos os juros, não estou falando que ações não é legal, pelo contrário, mas você tem que selecionar muito mais, né? Não é qualquer coisa. Mas hoje mesmo, com juros muito altos que está no Brasil, eu vejo que é muito importante essa diversificação internacional. Porque esse tipo de coisa, eu como investidor não gosto. Tá? Agora, o mercado não deu bola.
talvez o mercado esteja certo e o Alan está sendo muito pessimista e muito exagerado, né? E eu sou um cético. Por outro lado, talvez o Alan esteja certo e o mercado, né? A maioria do mercado, né? Porque isso é a maioria. Então, obviamente tem gente com o mesmo posicionamento que eu, esteja errado também. Então não sei, mas eu não quero correr esse risco. Então por isso que eu tenho defendido mais posições lá fora. Ô Gani, e aí nessa repartição do bolo aí, você falou que renda fixa não dá para ficar de fora, principalmente quando o juro está batendo praticamente 14%. Diminuir a exposição em ações brasileiras, aumentando proporcionalmente em renda fixa, ou essa diminuição da exposição em ações divide em estoques, em bonds e também a renda fixa no Brasil? Boa. Olha, eu dividiria. Eu diminuiria essa exposição, carregaria na renda fixa brasileira uma parte, mas também carregaria para o exterior. Mandaria para fora também, né? Faria essa divisão. Pega os Estados Unidos, né? Quando a gente olha a economia americana, institucionalmente, política, lógico que lá também tem conflito, tudo, né? Teve o Capitólio, tudo isso daí. Agora, é um país muito mais estável, né? E a produtividade americana é uma coisa impressionante. A capacidade de inovação dos Estados Unidos é uma coisa impressionante. Então é muito difícil você bater a economia americana no longo prazo. Veja, o S&P 500, se você pega numa janela mais de 10 anos, fazendo vários cortes, a gente já fez esse exercício, Filipão, dá de 10% a 15% ao ano, composto, né, em dólar. É muita coisa, é difícil. Não sei no que investir nos Estados Unidos, é S&P 500, então. Mesmo com essa perspectiva de queda? Então, aí é um ponto legal. Eu estava lendo umas análises, o pessoal falando o seguinte, S&P 500 virou basicamente empresa de tech. E aí, com toda essa desvalorização e juro e Fed não sei o quê, S&P 500 está indo para baixo. Então, quando ir para fora agora, quer dizer, talvez para entrar no S&P 500, espera um ano para entrar. Mas para ter uma certeza melhor do cenário. Mas o que a gente tem recomendado? Empresas boas pagadoras de dividendo. Então, muito fundo imobiliário nos Estados Unidos estão com dividend yield maravilhosos, assim, os REITs. Você tem as empresas de petróleo, né? Dividend Kings, Aristocratic Kings, né? Também são, pagam dividendos crescentes há anos. E a renda fixa americana está atrativa também. Você vai falar o seguinte, mas Alan, 5%, né? Pegando aí um título público, né? 4,75%. Não é pouco, mas você não tá, como você está aqui no Brasil, você está ganhando dólar mais 4,75, porque você está exposto à variação do câmbio. Eu já tive uma discussão com um rapaz, um cara legal, de uma outra casa de research, falando, mas o dólar não é no final é zero, no longo prazo. Eu falei, mas isso é teoria, na prática, o dólar você pode dizer que o 4,75, o meu ponto era o seguinte, você está tendo ganho real, dólar mais 4,75. Falou, não, é nominal. Falou, não, é dólar mais 4,75. A gente pode discutir se o dólar é ou não um bom indexador para se proteger da inflação aqui no Brasil. Eu acho que é. Porque quando a inflação geralmente fica ruim no Brasil, o dólar sobe. Né? Você tem essa ligação. Então, Filipão, eu vejo que é muito interessante. Porque assim, uma NTNB hoje, IPCA mais 6 e pouco, certo? Você tem empresas americanas extremamente sólidas pagando dólar mais 7. Dólar mais 7. Compara com uma NTNB, quem é melhor, dólar ou IPCA? Entendeu meu ponto? Sim. Não sei, eu acho que o dólar é bastante interessante. Então é por essa razão que... Mas não é qualquer investimento nos Estados Unidos. Você tem razão. Eu acho que para entrar no índice eu esperaria mais um pouco, justamente por conta do ano que vem, né? Espera bater o pico, quer dizer... Agora, uma coisa assim me chamou... Né, eu estive lá nos Estados Unidos, uma coisa que me chamou a atenção. Bom, primeiro, inflação, realmente senti elevação dos preços.
sentir como a gente empobreceu. Não é que os Estados Unidos enriqueceu, a gente que empobreceu. Desde 2014, pelo menos, a gente empobreceu bastante. E um outro ponto, como o serviço está aquecido nos Estados Unidos? Impressionante. Tudo bem que onde eu estava é uma cidade turística também, mas mesmo em lugares locais, né, em restaurantes frequentados menos por turistas e mais pelos americanos que vivem ali, lotados, cheios, economia aquecida, né, em relação a serviços. Né? Boa. Ô Gani, nosso tempo esgotou. Voou. Muita coisa para falar, né? E ficou coisa para ser dita ainda, mas aí a gente fala amanhã. Falaremos amanhã, Filipão. Valeu, Gani. Só consideração final, aquele último recado para quem tá assistindo a gente nessa segundinha. Eu acho que eu vou continuar na esteira do que eu estava falando, como boa parte do nosso público, ele é investidor. Então eu vou terminar aqui meu recado final não com política, mas com investimento. Invistam no exterior. Boa. Isso. Falou, Gani. Abraço. Até amanhã. Abração, tudo de bom. É isso aí. A gente vai ficando por aqui com o nosso BMC Market e volta amanhã a partir das 2 da tarde com o Alan Gani e também com você que está aí nos assistindo e está deixando aqui seus comentários. Tem aqui o professor Sociologia Leles, o Abrão Ramos, o MPK, o Peter Santana, o Alex, o Regis está por aqui também, o David Andrade, o Tyler Dundee, a Luciana Coelho por aqui também, o Ed dos Santos, o Bruno Souza, o Patrick Assis, enfim, o Rui das Neves, que está sempre por aqui também, o Anderson Tosta e você que também nos acompanhou. Muito obrigado pela audiência, você fica agora, você com dinheiro. E na sequência, a Débora Oliveira, também o Gabriel Monteiro, fechando o mercado no Top News. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau.